Pessoal, hoje a gente vai falar sobre planejamento patrimonial e sucessório de uma forma diferente, de uma forma de perguntas e respostas, sem juridiquês, falando que realmente eu acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas. E vou começar com uma pergunta bem polêmica para a Anne. Anne, me fala, para eu planejar meu patrimônio, para eu ter certeza que vai dar tudo certo, é só fazer uma holding? Só criar uma holding? Daí eu tô segura? Não é bem assim. Hoje em dia está muito famosa a tal da holding, né? Todo mundo quer ter uma holding e colocar todo o seu patrimônio lá dentro. E embora a holding ela seja de fato um instrumento muito eficiente, né, de organização patrimonial, ela não é o único instrumento que nós temos. E é muito importante a gente entender muito bem o patrimônio da pessoa e entender as aspirações desse instituidor, né, de quem criou esse patrimônio de fato, né. Muitas vezes a gente olha o contexto, a gente entende o que ele precisa, a gente entende qual é o pensamento, às vezes ele quer ali organizar uma sucessão, às vezes ele precisa de uma economia tributária, às vezes ele quer prevenir conflito familiar. Então a gente precisa entender o todo para a gente entender se precisamos ou não de uma holding. E falando em conflito familiar, vem ali aquela pergunta que eu acho que é muito comum aqui no escritório a gente ouvir essa pergunta dos patriarcas. Eu vou passar meu patrimônio todos para os meus filhos em vida e depois? Eu vou continuar podendo vender o meu patrimônio? Vou continuar gerindo, mesmo ele não estando mais no meu nome? Mesmo estando no nome da holding, que é dos meus filhos? E é uma preocupação legítima, né? Sim. É, realmente, né, essa é uma das principais preocupações e isso denota ainda mais a importância de entendermos quem instituiu esse patrimônio, quem criou esse patrimônio. E nós aqui no Broto Campelo a gente leva isso muito a sério, que é justamente sentar com a família, entender como o patriarca, com a matriarca, como esse patrimônio ele foi formado, como eles entendem que esse patrimônio deve ser passado, entender o contexto em que eles querem que os filhos atuem na gestão desse patrimônio. E toda essa pessoalidade, essa personalização, ela torna o planejamento algo único. Então, o planejamento patrimonial e sucessório não é uma receita, né? A gente não consegue aplicar o mesmo método a todos e chegar no mesmo resultado, justamente por causa dessa pessoalidade que cada família tem, cada patrimônio tem. Então, a gente utiliza sempre essa proximidade com o nosso cliente para entender se nós vamos precisar de uma holding de fato, se nós vamos precisar de acordos de sócios para regulamentar diretrizes de gestão do patrimônio, para assegurar que esse patriarca, que essa matriarca, ele tenha o controle dessa gestão patrimonial até o último dia de vida dele, assegurar que esses herdeiros eles possam aproveitar ainda em vida para entender como eles devem gerir esse patrimônio também. A sucessão se torna um processo muito mais leve dessa forma. E você falou do acordo de sócios. Toda holding precisa ter um acordo de sócios. O que você recomenda? Eu tô falando em planejar o meu patrimônio, planejar uma sucessão, né? Organizar meu patrimônio, planejar uma sucessão, criei a holding. É necessário esse acordo de sócios? O que pode ter nesse acordo de sócios? O acordo de sócios ele sempre vai ser um instrumento muito necessário quando a gente estiver diante de uma estrutura societária que tenha mais de um sócio. Então, eu sempre vou ter, ou eu vou ter sócios que têm participações iguais, ou um tem uma participação maior que o outro. E o acordo de sócios ele serve justamente para regular essa relação entre eles, né? Então, a gente prevê ali questões sobre exclusão de sócios, retirada de sócios, eu posso sair dessa sociedade, como que eu faço? Morte, acho importante. Morte, sucessão, se eu estou dentro da empresa, eu venho a falecer, o meu cônjuge ele pode entrar no meu lugar dentro dessa empresa, o acordo de sócios ele vai regular se pode ou não, se ele Falando em não sócio, a pode. separação. Divórcio, né, dissolução, tudo isso impacta muito na vida da empresa, né, e principalmente no patrimônio também. Então, a gente precisa regular isso de forma muito concisa dentro desse instrumento que a gente chama de acordo de sócios. E a gente fala muito, né? A gente falou em separação, tudo. A gente fala em transmitir esse patrimônio em vida, né? Do patriarca para os filhos. E lógico que eu vou falar aqui, né? Deus me livre, né? Já me dá até uma dor no coração. Mas a gente planeja considerando a ordem natural da vida.
Mas eu acho importante a gente falar do planejamento patrimonial e sucessório, até porque a gente sabe de muitas histórias que acontecem quando a gente planejou e no fim quem faleceu foi um herdeiro, casado, com filhos. Quem é que senta na cadeira de direção dessa empresa? O acordo de sócios pode organizar essa sucessão? Ele não só pode combinar. Então, por padrão, a gente sempre pensa, né, que os pais irão antes dos filhos, né? Porém, a vida é incerteza, né? E quando acaba, né, acontecendo essa fatalidade com algum herdeiro, e esse herdeiro tem filhos, por exemplo, a gente já tem todo um mecanismo criado dentro da estrutura societária ali, do acordo de sócios. Muitas vezes nós temos, inclusive, protocolos familiares justamente para proteger esses herdeiros diretos, né, que são os descendentes, os filhos, os netos desses patriarcas, e ao mesmo tempo preservar também, né, o cônjuge desse herdeiro, né, garantindo ali que ele tenha, por muitas vezes, uma indenização, algo nesse sentido, para que a estabilidade financeira não seja comprometida nesse momento. E até aproveitando, né, eu sei que é um assunto chato, mas esse planejamento, quando a gente fala em planejamento patrimonial, a gente escuta muitas histórias, né, eu falando de novo das histórias. Ah, fulano morreu, ficou tudo travado, não conseguem transferir mais nenhum imóvel, a família está passando necessidade, está tendo que rifar os bens para poder pagar. É uma forma de, né, com todos esses instrumentos de acordo de sócios, tudo é uma forma de dizer quem vai assinar o cheque, o que vai ser feito, quem que vai controlar a conta. Eu posso deixar tudo isso definido em várias... eu posso fazer vários cenários ou eu preciso ser conservadora? Quando a gente tem um planejamento patrimonial bem estruturado, o planejamento sucessório se torna uma consequência lógica, né? Então, a gente consegue evitar toda essa questão do inventário, porque o patrimônio que seria sucedido em inventário, ele já está alocado dentro de uma estrutura, geralmente são as holdings, mas esse patriarca ele pode ter sucedido, por exemplo, imóveis, então esses imóveis já estão em nome dos filhos também, então não só a holding, mas a doação é um instrumento de sucessão muito eficiente também. E quando chega o evento, né, a fatalidade ali do evento morte desse patriarca, a sucessão ela já está organizada. Eu não preciso levar inventário, eu não preciso passar por todo aquele caos de bem bloqueado, conta bancária bloqueada. Eu já estou com tudo em ordem para que os herdeiros eles consigam apenas focar ali naquele momento em que eles estão vivendo o luto deles, sem ter que se preocupar com imposto, com fisco, com judiciário. Então, o planejamento, ele vai além, né, da questão da continuidade do patrimônio, né? Ele traz a segurança para quem fica. Então, eu posso não, você fala, se eu puder definir, não vou dizer em quantas palavras, não vou dizer uma, duas, três, quais são as palavras-chave do planejamento patrimonial e sucessório? Assim, eu vou dizer uma que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Lógico que a gente fala de dinheiro, de economia tributária e tudo isso. Mas, para mim, a chave do planejamento patrimonial e sucessório se chama harmonia familiar. Exatamente. E agora as outras eu deixo com você. A harmonia familiar é uma das principais palavras que a gente pensa quando fala em planejamento sucessório e patrimonial também. A gente pensa também muito em continuidade, né? A maioria dos patrimônios e das empresas, elas raramente conseguem sobreviver às próximas gerações quando não tem um planejamento bem estruturado, implementado ali. Então, a continuidade desse patrimônio é uma das palavras-chave quando a gente pensa nisso. E também o legado, entender o que aquele patriarca, como aquele patriarca construiu esse patrimônio, os valores com que ele fez para construir aquele patrimônio, os princípios daquela família, e levar isso também para a sucessão. Não é apenas patrimônio, não é apenas dinheiro, é muito além, né, disso. É todo um valor familiar, é uma família, né? E isso é o diferencial do planejamento, ele é muito direcionado para a família.